Bem-vindos ao giro de notícias macroeconômicas da semana. Eu quero começar o programa de hoje falando de mais um exercício militar da China em torno de Taiwan. Semana passada eles já fizeram o primeiro e nessa segunda-feira, no começo dessa semana, eles anunciaram mais um. Ambos os exercícios foram realizados em resposta à visita da Nancy Pelosi, presidente da Câmara Americana, a Taipei, que é a capital de Taiwan. E os Estados Unidos, ainda num tom combativo, informam que vão participar de um exercício militar perto da fronteira que é disputada por Índia e China. Eu quis começar com essas duas notícias porque a gente está falando, mais uma vez, dos Estados Unidos comprando uma briga com uma superpotência. No começo do ano a gente viu os Estados Unidos e a OTAN comprando uma briga com a Rússia em defesa da Ucrânia, mas as coisas escalaram e agora a gente está tendo uma guerra na Ucrânia já há mais de mês. Então a gente tem uma tensão geopolítica na Ucrânia que ainda não se resolveu e a gente está tendo sinais da elevação das tensões em uma outra questão geopolítica que é de Taiwan e China, que a China considera Taiwan parte do seu território e Taiwan, em sua maioria da população, se vê como um país independente. E vamos lá, uma guerra envolvendo a China, que é o principal polo industrial do mundo, vai ter efeitos macroeconômicos muito mais graves do que a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas quanto a isso, a gente ainda não tem respostas, é só continuar monitorando o cenário. O que a gente pode ver da macroeconomia brasileira essa semana foi a balança comercial tendo um superávit de 1,2 bilhões de dólares na primeira semana de agosto. Apesar de um superávit confortável, esse valor representa uma queda de 29% na comparação com o mesmo período de 2021. No período, a gente exportou 7,24 bilhões de dólares em serviços e produtos, um crescimento de 17,1%, e importamos 6,01 bilhões de dólares em serviços e produtos, com uma alta bem maior de 35,2%. Ainda assim, estamos num cenário muito confortável, porque no acumulado de janeiro até a primeira semana de agosto, a gente acumula um superávit de 41,13 bilhões de dólares, o que, apesar de ser uma queda de 12% na comparação anual, ainda é um patamar confortável. Quero falar também das vendas no varejo, que tiveram uma queda de 1,4% no mês de junho, e na comparação com junho de 2021, o indicador tem uma queda de 0,3%, tudo isso enquanto o mercado projetava uma queda de 1% na base mensal e uma estabilidade na base anual. Esse é o tipo de dado que, além de afetar as empresas mais óbvias, como Magalu, Via Varejo, B2W, Americanas, a gente pode ver também algum impacto dessa redução nas vendas do varejo nos resultados dos fundos imobiliários de shoppings. Mas agora vamos para a notícia boa. IPCA no Brasil, o nosso índice oficial da inflação, registrou uma queda de 68%, uma deflação para o mês de julho. Essa é a primeira queda em 2 anos e a menor taxa desde 1980. A gente sabe que muito disso é puxado pela diminuição dos preços do diesel, da gasolina, pela diminuição do ICMS, do PIS/COFINS, de outros impostos. Então a nossa inflação está sendo parcialmente manipulada. Quando houver a volta desses impostos, ela deve ter uma alta, mas de qualquer jeito a gente está tendo um sinal positivo para o curto prazo. Uma coisa importante da gente ter em mente é que com a deflação, os fundos imobiliários de CRI atrelados ao IPCA, daqui a 2 meses, eles pagam sempre a inflação com 2 meses de atraso, vão ter rendimentos menores, como já vem tendo, porque a gente já está tendo aqui, pelo menos no Brasil, sinais de diminuição da inflação. Mas aí eu tô vendo gente começando a falar que tá na hora de sair dos fundos de papel, que fundo de papel agora é horrível, não serve para mais nada. Gente, vamos lembrar que no acumulado desse ano a gente já tá em 4,77% de inflação. No acumulado dos últimos 12 meses, mesmo com a desaceleração atual, a gente ainda tá marcando 10,07% de inflação. Esse ainda é um valor muito alto. Se você está comprando um fundo imobiliário de papel por causa da inflação do mês, você comprou porque você queria pegar esse 1,62% que a gente viu em março, você é maluco, pô. Você tem que estar feliz que a inflação, você tem que torcer para nossa inflação ficar ali pelos 4, 5% ao ano. Não é saudável para nenhuma economia uma inflação tão alta. Não é sustentável para um fundo de papel continuar por muitos anos pagando isso tudo. No fim da operação de crédito tem alguém que está tendo que pagar isso. Se o IPCA subir demais, a pessoa não tiver condições de pagar a sua dívida, o FII vai entrar em default. Então nem pro fundo de papel atrelado ao IPCA, um IPCA de 15% ao ano é bom. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter uma visão de longo prazo nos investimentos. A gente não pode ficar preocupado com um mês de deflação que vai diminuir o rendimento do seu CRI. Se você está muito exposto a FII de papel, se você tem 80% da sua carteira, 60% da sua carteira em FII de papel, realmente, você fez besteira.
besteira. Você fez besteira porque a gente sabe que o FII de papel não tem nem perspectiva de crescimento de valor patrimonial. Se você quer uma perspectiva de crescimento dos rendimentos para perpetuidade, você tem que procurar fundos imobiliários de tijolo. Os fundos imobiliários de papel, eles estão aqui para te dar uma proteção no curto prazo de certos índices, como a própria inflação. O fundo de papel, na minha opinião, funciona muito mais como um hedge, como uma defesa contra a inflação. Ele não tem essa perspectiva de estabilidade e nem de crescimento desses rendimentos. Se você comprou os seus fundos de papel achando que eles vão continuar pagando 14, 13, 15, 16, 17% ao ano de rendimentos, você se iludiu. Você não estudou o suficiente para entender a dinâmica do produto em que você estava investindo. Mas, como a gente está falando aqui do IPCA, da inflação brasileira, que tem nos 3 últimos meses aqui mostrando uma desaceleração e agora finalmente a deflação, tem gente já projetando também mais uma deflação para o próximo mês, a gente finalmente começou a ver pelo menos o primeiro sinal de arrefecimento da inflação lá nos Estados Unidos. Ela veio de um acumulado de 12 meses de 9,1% para agora 8,5%. Ainda é a primeira queda, então é muito possível que mês que vem a gente volte a subir. Mas é importantíssimo a gente acompanhar essa inflação americana. Se no acumulado de 12 meses ela continuar caindo mês que vem e depois, pode ser que a gente já tenha encontrado o pico da inflação. Pode ser que a inflação se controle de uma maneira que o aumento da taxa de juros do Federal Reserve, do Banco Central Americano, não seja tão extenso quanto o mercado está precificando. E, se de fato a gente tiver já passado pelo pico da inflação, existe uma chance real de que a gente também já tenha passado pelo fundo do S&P 500 e que a perspectiva para agora seja de crescimento lá para frente. Mas, na minha análise, isso vai ser muito dependente da inflação nos Estados Unidos. Falo brevemente também da Petrobras, que está anunciando aqui uma nova redução no preço de diesel, já é a segunda redução, então mais uma vez, outra redução agora de 4,07% do litro vendido às distribuidoras, então mais uma força aí de fato para contribuir com mais uma deflação no nosso IPCA no mês que vem. E por fim, eu quero falar do Banco do Brasil. No começo do canal, eu até trazia os resultados trimestrais das empresas, agora eu não trago mais, fico mais na macroeconomia, mas o Banco do Brasil teve um lucro de 7,8 bilhões de reais no segundo trimestre. O Itaú teve de 7,4 ou 7,3. O Bradesco teve de 7,0 alguma coisa. O Banco do Brasil teve um lucro líquido absurdo nesse trimestre. Realmente uma performance fantástica do banco, e apesar de eu não trazer mais aqui no canal esses resultados trimestrais, eu queria fazer essa exceção para pelo menos chamar a atenção do lucro líquido do Banco do Brasil. Chamo também a atenção para o índice de eficiência operacional do Banco do Brasil, que ficou em 33,2%, também superior aos seus pares privados, né? Itaú, Bradesco e Santander. Realmente um resultado surpreendentemente positivo para o Banco do Brasil. E vamos então aos destaques da semana no S&P 500. A gente vê que nessa semana a maioria das empresas se performou positivamente, muitas delas com uma performance muito boa. A Disney, que veio com um resultado positivo, subindo 14% na semana, muitas de petróleo e gás ainda performando bem, muitas do setor financeiro performando muito bem, tecnologia quase toda performando bem. Mais bonito mesmo foi o Ibovespa com uma alta de 5,91% na semana. A gente já tinha rompido a média móvel de 200 períodos, rompemos agora a de 20 e a de 50. E agora, finalmente, o Ibovespa está acima de todas as principais médias móveis que a gente acompanha aqui. Não só isso, mas a gente abriu a semana na mínima da semana e fechamos a semana na máxima da semana, o que é um sinal de muita força, de fato, para esse movimento que a gente está vendo no Ibovespa. Só nessa sexta-feira ele subiu 2,78%, também uma alta muito grande. Quem também resolveu acordar foi o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, que só nessa semana subiu 1,9%, apenas na sexta-feira 0,68%. Como já é de se esperar mesmo, o Ibovespa sobe, quem está caindo é o dólar, que veio para os R$ 5,07, com uma queda de 1,79% na semana, porém encontrando, pelo menos a princípio, encontrando algum suporte aqui na média móvel de 20 semanas do dólar. Considerando que o Ibovespa disparou recentemente, eu diria até que é mais provável que semana que vem a gente tenha algum recuo leve e que nisso o dólar suba um pouquinho, mas devido ao cenário macro mais favorável ao Brasil, eu realmente espero que o Ibovespa continue subindo, e se a gente espera uma alta do Ibovespa, a gente também espera uma queda do dólar. Quem também mostrou muita força essa semana foi o S&P 500, com uma alta de 3,26%, não tão forte quanto o Ibovespa, mas ainda assim uma alta bem considerável. Eles estão aqui acima da média móvel de 20 semanas e em breve vão enfrentar a de 50 semanas aqui. Bitcoin também dando uma subida de 4,12% essa semana. Para o Bitcoin não é muito, né? Subiu essa semana menos do que o próprio Ibovespa,
Ibovespa, mas de qualquer jeito tá aqui aos 24.142 dólares. Ainda não mostrou aquela força para sair aqui da média móvel de 200 semanas, porém está acima, está se mantendo acima desde que superou, então não tá num cenário preocupante, mas também não tá mostrando a força que o Ibovespa, por exemplo, mostrou quando rompeu essa média. De todo jeito, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver num próximo vídeo, tirar suas dúvidas comigo, me dizer se você prefere que eu faça essa parte da análise técnica no começo ou no final dos vídeos de sexta-feira. E é isso, até a próxima, bons investimentos!